quem estava entrando, o pessoal que estava entrando, eu conheço alguns e alguns eu não conheço, então eu não sei se tem pessoas que são novas de casa, tá. Então, eu sei que todo mundo aqui, alguns são professores, alguns técnicos, eu vi o Hugo também, que é secretário lá do PPGE. Então, a gente vai trabalhar de uma forma que para tentar atender todo mundo, tá? Para a gente conseguir passar um pouco de informação para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter momentos que a gente vai trabalhar com ferramentas que são mais avançadas, como também desde o início, tá bom? Eu vou fazer uma apresentação aqui. Se em algum momento o áudio ficar ruim, aí vocês me avisam que eu tento mudar o microfone aqui de rumo, tá? Para ver se melhora. Beleza. Só para a gente começar, né? O SEI é uma ferramenta, né, que a Universidade Federal de Jataí utiliza, e ela não é só utilizada pela Universidade Federal de Jataí, né? Só que aí, quando chegou o SEI em Jataí, por exemplo, foi em setembro de 2017, surgiu aquela questão, nossa, o que é isso? Né? E aí os professores, os técnicos ficaram da seguinte forma. Ficaram todos... Não quer passar... Ficaram todos assim, o que é isso? Né? Que ferramenta que é essa? Para que isso serve? Alguns ficaram com medo, né? Assustados, e outros ficaram extasiados, né? Pensando mais uma coisa para a cabeça da gente, que é o que a gente normalmente pensa quando vem coisa nova na parte de tecnologia, principalmente para a gente que já está, às vezes, muito atarefado com outras coisas. Mas o SEI não é tão complicado assim, como todos pensam, às vezes, ele é uma ferramenta que ela veio para ajudar, ela não veio para prejudicar o nosso trabalho. E às vezes agora, até em tempo de pandemia, ela tem sido uma ferramenta excelente para a gente trabalhar com processos. Se a gente for parar para pensar como era antigamente, né, antes do processo no SEI, como ficariam, por exemplo, as progressões, né, os probatórios e os demais processos que a instituição tem. Se não tivesse o SEI, a gente estivesse fazendo tudo isso ainda com um documento físico. Então, para nortear o nosso bate-papo hoje, não vou nem falar curso, não, mas o nosso bate-papo, porque a gente vai trocando informações também, porque, apesar da professora Marisa falar que eu já sofri muito com o SEI, eu não sei tudo sobre o SEI, tá? Eu tenho uma vivência com o SEI como secretário de unidade acadêmica, né? E curiosidade, mas, assim, tem coisas que eu não vou saber, às vezes, responder, mas a gente pode trabalhar junto e procurar uma resposta para a dúvida, tá? Então, eu dividi esse momento em 4 partes. A primeira, o que é o SEI, né? Eu vou explicar o que é o SEI bem rapidinho. Como que a gente acessa o SEI? A gente tem várias formas de acessar o SEI, ou pelo computador, pelo celular, tá? Quais são as funções iniciais do SEI, e aí a gente vai dar uma visão geral no que é o SEI, na tela inicial dele. Vamos ver como que cria um processo e as suas características, porque também criar um processo é uma ferramenta simplesmente fácil. A gente vai lá, clica lá em criar um processo, ele vai criar. Mas, às vezes, se a gente consegue entender como que a gente cria, por exemplo, esse processo e preenchendo os campos que precisam ser preenchidos, você vai ter um sistema mais completo até para quando você precisar fazer uma busca de um processo. E aí também criar documentos, criar modelos de documentos dentro do sistema para você não ter que ficar digitando o mesmo documento várias vezes. A gente pode criar um modelo dentro do sistema para depois reutilizar esse documento, tá? Inserir documento externo, né? Às vezes tem gente que pergunta, mas como que eu vou inserir um documento externo, que não é um documento que está sendo feito pelo sistema? Como que eu vou assinar um documento? E aí tem as suas características também, porque eu já notei durante o trabalho
que muitos, por exemplo, o professor, ele tá numa unidade acadêmica, ou às vezes um técnico, ele é professor substituto em uma unidade acadêmica e ele é técnico em outra unidade acadêmica, certo? E aí, quando ele vai assinar, ele acha que está com a senha lá, pode clicar lá em assinar, ele vai assinar como ele. Mas a gente tem que ter atenção a isso, porque você tem que assinar como professor ou como técnico, por exemplo. Como que eu envio um e-mail pelo SEI, né, utilizando enviando os dados que estão nele, os documentos que estão nele, ou até mesmo todas as informações que estão nesse processo. Como que a gente cria um bloco de processo e o que é isso, bloco de processo? Como que a gente envia um processo, atribui um processo, isso gera uma confusão muito grande. Agora eu estou afastado, mas na época que eu trabalhava na unidade, eu percebia que existia uma confusão com enviar processo e atribuir processo. A gente vai ver essa diferenciação e o que é. Como que eu concluo um processo? Existe o concluir um processo e existe o excluir um processo, ou também excluir um documento. A gente vai ver como que funciona isso. Como que a gente põe um processo como sobrestado, ou seja, o que é o sobrestado? Um processo que eu quero que ele fique ali para mim, mas eu não quero concluir ele, eu quero que ele esteja ali guardadinho para quando eu precisar eu buscar ele novamente. E aí, por fim, um outro momento que é o SEI em tempo de pandemia, que aí algumas ferramentas que eu observei que surgiram mais necessidade do uso delas durante o período da pandemia, que é o bloco de assinatura, né? Como a maioria das reuniões, elas começaram a ser feitas pelo Google Meet, às vezes tinham reuniões que precisavam fazer atas, né? E essas atas precisavam ser assinadas, por exemplo. E aí precisava desse bloco de assinatura para que professores ou técnicos de outra unidade diferente da nossa pudessem assinar aquele documento. Como que eu dou ciência no processo ou num documento em específico, como eu autentico um documento, né, e quais são os requisitos mínimos para mim autenticar um documento, porque nem todos os documentos podem ser autenticados. Como que eu faço uma pesquisa no SEI? Eu quero procurar todos os processos que tem no meu nome, né, ou processos de algum assunto em específico, de algum aluno, de qualquer pesquisa que você quiser fazer no SEI. E durante esse momento eu vou dando algumas dicas, mas tem uma dica também no final, que é para onde devo enviar meu processo. Às vezes a gente vai lá, abre um processo, monta ele todinho, deixa ele pronto. E aí fica aquela dúvida, e agora? Para onde que eu vou mandar esse processo? E aí nesse momento aqui eu vou até dar uma dica para os departamentos, porque para isso funcionar bacana, depende de todos os departamentos, de um empenho de todos os departamentos. Eu vi que a Cristiane está aqui. A Cograd, no momento que foi instalado, começou a utilizar o SEI, a Cograd ela criou organogramas explicando, isso aqui vai fazer isso, depois você vai fazer isso, feito isso, vai para isso. Então, no SEI, tem ferramentas como você identificar isso e verificar, por exemplo, para onde você vai mandar aquele processo. E nessas maiores informações, eu vou deixar um link do portal do ENAP, está até aberto lá as inscrições para um curso do SEI. É um curso que você pode fazer até 20 dias, ele fica aberto 20 dias para quando você inscreve, e ele gera um certificado de 20 horas também. E um outro link do próprio YouTube, só que esse não tem certificado, mas que ele tem conteúdos pontuais. Por exemplo, como que eu vou criar um processo no SEI? Aí tem um videozinho, é um curso completo, tem todas essas informações também, tá? Continuando. Vou tirar aqui a apresentação dos slides. E vamos lá para a parte de como acessar o SEI, né? E o que é o SEI? O SEI, para quem não sabe, ele é um sistema de gestão de documentos e gestão de processos que foi criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eles queriam otimizar, né, e tornar o trabalho do Tribunal Regional mais eficiente. E aí foi desenvolvido esse sistema. E esse sistema foi distribuído, né,
gratuitamente para outras instituições. Hoje, muitas universidades utilizam, não só universidades, o setor público da federal utiliza o SEI, o governo do estado utiliza o SEI. Eu não sei, pessoal que, por exemplo, às vezes utiliza, por exemplo, faz pesquisa através da FAPEG, por exemplo, a FAPEG agora, todo bolsista, por exemplo, tem que se cadastrar no SEI para poder ter acesso às informações. Então, o SEI não é uma ferramenta da UFJ, ele é uma ferramenta que foi disponibilizada para o governo federal, tá bom? Para nós, o UFG, o UFJ, existem várias formas de acessar o SEI, né? O SEI ele pode ser utilizado em computador normal ou celular. Eu, particularmente, não gosto de usar ele no celular. Tem a aplicação, você baixa lá a aplicação na App Store ou no da Google lá, que eu não sei o nome, e aí vocês conseguem baixar o aplicativo e utilizar o SEI pelo celular. Não é uma ferramenta muito amigável no celular. Eu, particularmente, não gosto muito. No computador, a gente pode utilizar uma busca simples. Você colocar o FG SEI, por exemplo, no Google, né? Vai aparecer aqui, ó, SEI, UFG virtual. Ah, Fábio, mas a gente é o FJ. Mas o sistema do SEI, do SEI ainda, ele é vinculado. Ele está vinculado ainda. Eu não sei como está o andamento, mas eu acredito que com a vida do data center, logo aqui a gente vai ter o nosso próprio SEI. Mas ainda ele é vinculado ao mesmo da UFG. Clicando nesse link, ele vai abrir uma aba, que aí vão ter lá usuário interno, usuário externo, peticionamento eletrônico, autenticação de documentos, são várias ferramentas do SEI. Nós, como servidores ou colaboradores da UFG, do UFJ, a gente vai usar usuário interno. O usuário externo, por exemplo, é uma pessoa que precisa assinar um documento da instituição, desse processo, mas não tá vinculado à instituição. E isso é outra questão que depois a gente pode ver para frente como funciona, tal. Tem uma burocracia com relação a isso, até para poder cadastrar a pessoa como usuário externo para acessar o SEI. Então, vamos clicar em usuário interno. Ele vai pedir o login e a senha. É aquele mesmo login e a senha que a gente utiliza no UFGNet, que também é uma outra forma de acessarmos o SEI. Às vezes tem gente que não sabe disso, mas lá no UFGNet você consegue acessar o SEI também. Deixa eu abrir aqui. Você estando com o seu UFGNet aberto, se você vier em administrativo, ele vai ter lá, ó, Sistema Eletrônico de Informação SEI. Tá dando para ver aí certinho, né? Qualquer coisa, vocês me dão um ok no chat aí, avisa. Tá? Tá dando certinho. Então, aqui também a gente consegue acessar também o SEI, tá? Vou fechar esse aqui vou manter só aqui. Então, normalmente, eu não sei se tem pessoas que entraram há pouco tempo. Se não entrou há pouco tempo, pode-se entrar em contato com o RH, acho que lá na própria Pessoas, que eles vão orientar vocês a criar esse usuário e depois a chefia da unidade ou do departamento que você está vai liberar o seu acesso para uso do SEI. Minha senha está errada. Tá bem lento aqui, mas tá indo. Então, certo. Eu vou acessar aqui o meu perfil do SEI da unidade que eu estou vinculado. Como que eu sei no SEI qual unidade que eu estou vinculado? Aqui em cima no canto direito vai ter o nome da unidade que a gente está vinculado. E a gente vai ter acesso aqui, nesse caso, aos processos desta unidade.
tem servidores que estão lotados em mais de um departamento ou mais de uma unidade. E aí, nessa setinha, vai poder escolher qual departamento ou unidade que ele quer participar. Por exemplo, no caso da professora Elizabeth, ela está no PPGE e ela está como professora da pedagogia, da letras, não sei, professora. Ela deve ter um link do PPGE e deve ter um link da letras. Da letras ou da Isso, pedagogia. Fábio. Está me ouvindo, Fábio? Tô sim. Então, inclusive, eu estava pensando nisso. Eu tenho acesso à unidade da Ciências Humanas e Letras, à unidade da Educação, a COPEG, que é onde nós estamos vinculados enquanto mestrado, também, né, na pró-reitoria de pós-graduação, e ainda tem a CPP, que é também lá do EDES, que é da Câmara, né? Então, e se eu estivesse ainda na CPPD, eu também teria um link da CPPD. Então, dependendo de quantas unidades ou de quantos departamentos nós participamos, né, nós temos que escolher. E aí, como você disse, temos que ter cuidado, porque senão a gente nunca acha os processos, né? É isso mesmo. Isso. E isso é muito importante, pessoal, porque, por exemplo, se você assina um documento lá e você não assinou com o seu perfil correto, aquele documento, ele legalmente ele pode ser depois, pode perder a validade, tá? Até porque você não vai ter a portaria específica para aquela assinatura, certo? Então, essa aqui é a visão geral do sistema. Aqui a gente vai definir o que eu vou trabalhar agora. Eu vou trabalhar na unidade de ciência da saúde. Não, então eu vou deixar o AECISAL e vou mexer nos processos dali. Se você perceber, se você tiver um outro link aqui, um outro nome, você selecionar, você vai ver que todos os processos aqui vão mudar. Tá? Vão aparecer outros processos. Aqui está aparecendo os processos da CISAL. Mas, se eu mudar, como eu não tenho outro, se eu mudasse, apareceria os processos do outro departamento que eu selecionasse. Na aba esquerda, tem alguns links de acesso, né? Para facilitar o seu a abertura de blocos, de criação de processo, buscar informações no SEI, como também tem alguns ícones em cima. Por exemplo, o primeiro ícone aí, que é... Não, esse não. Deixa eu pegar aqui pegar um que tem ali também, quer ver? Não vai ter. Mas, enfim, todas essas opções aqui e aqui, a gente não vai conseguir trabalhar todas. Eu vou focar nas principais. Pegando isso aqui, eu queria só explicar para vocês que é uma visão geral, né? E aí, nessa visão geral aqui, a gente tem algumas alterações pequenas que a gente pode fazer para facilitar o nosso trabalho. Eu posso clicar em ver processos atribuídos a mim e eu só ver os processos que são meus. Se aquele processo não tiver atribuído à minha pessoa, eu não consigo ver, né? Então, aqui, para facilitar, às vezes eu não tenho que ficar procurando processo, fulano me liga e fala assim, Fábio, eu te mandei um processo aí e eu preciso da sua assinatura. E aí, em vez de eu ficar aqui, rolando, pensa que na unidade CISAL está com 549 processos. Pensa eu procurar o meu aqui dentro desses 549. Então, se o processo já está enviado para mim, eu vou em processos atribuídos a mim e vou ver logo o que está para mim. E aí eu vou dar seguimento nele, tá? Voltando. E dando continuidade também, o primeiro passo do SEI, que a gente às vezes tem um pouco de dúvida, é como que eu vou criar um processo, tá? A gente vai utilizar aqui, a terceira opção lá na tabela do lado esquerdo, na coluna do lado esquerdo, vai ter lá, iniciar processo. Que tipo de processo? Vamos utilizar aqui, por exemplo, um ofício, tá? Só para dar um exemplo. E aqui fica uma dica. Tem esse mais do lado aqui, que é o seguinte, às vezes a gente faz uma busca ali de um tipo de processo que a gente quer e não encontra. Às vezes é porque tá com essa opção aqui verdinha, e aí ele vai aparecer aqui os processos, os tipos de processos mais utilizados, tá? Às vezes eu posso pesquisar por um processo aqui e não vai aparecer, mas aí quando eu venho aqui no mais
e clico nele, ele vai abrir e vai fazer uma consulta em todos os processos. Aí você vai conseguir localizar o tipo de processo que você quer. Então, sempre quando for buscar um tipo de processo para abertura, clica no mais, deixa vermelhinho aqui, e aí você busca o que você quer. Que aí ele já vai localizar todo tipo de processo. Vamos utilizar aqui de modelo o ofício, tá? Será aqui? Aliás, gente, desculpa, não é documento, né? Eu não estou querendo criar um documento, estou querendo um processo. Então, na verdade, não vai ter ofício, vai ter comunicação oficial. Ofício seria já o documento. E aí a gente cai nessa tela, que aí normalmente o pessoal não preenche tudo. Até na unidade a gente orientava, não, vai lá no público e clica em salvar. Pronto, você já criou um processo. Mas isso não é o correto. O que é o correto? Assim, o que é necessário, pelo menos isso, poder colocar pelo menos isso, para poder facilitar a utilização até de quem depois recebe o processo e sabe do que ele se trata. Escreve aqui na especificação uma coisa simples, que vai fazer com que a pessoa olhe lá depois lá na tela inicial e identifique o seu processo. Por quê? O que acontece? Não sei se vocês observaram naquela tela inicial que tem lá o número do processo, né, e quem que está atribuído. Só essa informação. Quando você deixa isso aqui em branco, se você passa o mouse lá, só continua essas informações. Quando você coloca aqui na especificação do que se trata aquele processo, no momento que você passa o mouse em cima do número do processo lá naquela tela inicial, vai aparecer as informações sobre esse processo, tá? Então, coloca lá, ó, aula teste, por exemplo, para identificar. E coloca também quem são os interessados, tá? Vou colocar aqui, ó. Se vai aparecer a Marise. Marise Ramos de Souza. Entendeu? Então, você pode começar a colocar o nome da pessoa e vai buscar. E vamos marcar público. Vocês vão ver que aqui em sigiloso sempre vai estar bloqueado. A UFJ e a UFG não tem acesso a essa opção de sigiloso. Se não me engano, eu não sei se a reitoria pode ter acesso a esse sigiloso, ou às vezes o pessoal do que faz PAD, essas informações, eu não sei se tem acesso ao sigiloso. Mas normalmente o que a gente vai utilizar aqui para todos os processos é o público, até pela transparência, né, pela lei de transparência. Fábio, no nosso caso, Fábio, no nosso caso aqui, o Hugo, ele precisa, os documentos, nós já aprendemos isso agora, né, Hugo, é que os documentos dos nossos discentes precisam estar no restrito, né, identidade, CPF, essas coisas, sempre precisamos marcar como acesso restrito. Ele não pode ser público, nós errávamos alguns e a PRPPG nos enviava de volta solicitando que marcássemos como restrito. Né? Então, essas informações, quando existe dados pessoais das pessoas, né, precisa ser restrito. O resto tudo é público. Isso. Toda vez que tem dado pessoal, a gente vai utilizar restrito. Tanto que quando você clica aqui no restrito, marca a opção restrito, você tem que definir por que você está definindo como restrito. Aí vai ter lá, ó, informação pessoal, artigo 31 da lei número 12.527. Então, tem que ter uma justificativa. Não é, eu quero restrito porque eu não quero que as pessoas vejam o meu processo. Isso não é justificativa. Tem as justificativas baseadas em lei que justificam essa utilização do SEI, do processo como restrito, que é o que a professora Elizabeth falou. Você está utilizando informações pessoais de um aluno, e aí isso pode, às vezes, para o aluno causar um constrangimento, então utiliza-se o restrito. Para os demais processos que não estão enquadrados nessas regulamentações aqui da lei, é tudo público, tá bom?
Tinha Ô, mais alguém que Fábio, queria a falar? Elaine quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Elaine. Elaine, não estou te ouvindo. Opa, desculpa, tá me ouvindo agora? Sim. Boa tarde, então, boa tarde a todos. Eu sou recém-chegada na UFJ e eu sempre ficava em dúvida em relação aos interessados. Eu me incluo nos interessados quando eu sou autora do processo ou não, e incluo a pessoa que eu vou atribuir o processo ou não? Elaine, isso depende da metodologia de trabalho da equipe, né? Se você coloca você como membro, como interessado, você vai ter um acompanhamento melhor desse processo. Por exemplo, quando faz alguma alteração, você vai conseguir verificar que aquele processo lá tem seu nome, por exemplo, quando a gente chegar naquele momento lá de fazer a pesquisa dos processos, por exemplo, no SEI, se você colocar o seu nome, mesmo que aquele processo não seja seu, não tenha nada de informação sua, mas você esteja como interessado, o processo vai aparecer para você, entendeu? Então, é mais uma forma da equipe identificar o que vai ser o melhor para ela. Eu aconselho colocar, porque se você quiser, vamos supor que você é secretária de uma unidade, você quer buscar os processos daquela unidade, se tá interessados como você está lá como interessado, você vai conseguir pesquisar aquele processo pelo seu nome. Você não precisa pôr mais nenhuma informação, você coloca o seu nome lá, todos os processos já vão aparecer para você. Entendi. E a Era pessoa para isso? quem eu vou atribuir o processo, que eu preciso de envolver de alguma forma, que eu preciso de alguma assinatura, eu vou colocar como interessado também ou não? É a mesma questão. Depende do critério do departamento. Eu acredito que não seja necessário, porque se ela só vai assinar aquele documento, ela não é um interessado naquele documento, daquele processo. Vou te dar um exemplo, um processo de colação de grau especial. Um aluno foi lá e abriu um processo de colação de grau especial. O coordenador do curso, ele tem que ir lá assinar um documento, por exemplo, lá dentro desse processo. Mas o coordenador do curso, ele não é o interessado daquele processo. Ele vai ter que assinar, mas o interessado do processo é o aluno. Tanto que os peticionamentos eletrônicos, quando o aluno faz o cadastro de um peticionamento eletrônico, por exemplo, se não me engano, lá no interessado já fica o nome dele automático. Então, esse interessado é a pessoa que aquele processo está tramitando. Por exemplo, eu criei um processo meu, e ele está tramitando lá um processo de progressão ou promoção, e aí eu quero acompanhar aquele processo. Então, eu coloco lá que eu sou interessado. Entendeu? Entendi, Fábio. Obrigada. De nada. Professor Fernandes, quer fazer alguma pergunta? Ô, Fábio, esse interessado também depende da especificação, né? Por exemplo, se você parar a especificação, aproveitamento de disciplina, interessado pode ser o curso, né? Sim, também, pode ser. Pode ser. É igual eu falei, professor, depende muito do departamento. Cada departamento vai ter que identificar, criar uma rotina, uma rotina de trabalho que ele acha que vai ser bacana. Enquanto eu estava na CISAL, por exemplo, antes de afastar, a gente não preenchia isso. Depois que entrou o período da pandemia, que a gente começou a perceber o quanto isso é importante. Hoje, se não me engano, as meninas que estão na secretaria da unidade, hoje elas preenchem já isso para poder facilitar até depois na busca de um processo. Entendeu? E mais alguma coisa? Não, obrigado. Certo. E aqui nesse campo, observações dessa unidade, é uma observação que a unidade quer colocar. Esse processo foi aberto por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso são informações que, às vezes, a pessoa que recebeu o processo, ela consegue entender melhor o contexto daquele processo. Vocês viram, por exemplo, lá que na unidade tem 596 processos, por exemplo, né? Eu não lembro quanto tinha ali. Mas tem processos lá que são de 2017, que já poderiam ter sido concluídos, mas às vezes a pessoa faz o processo, abre um processo de progressão, promoção, ele terminou, mas depois ele não conclui o processo. Entendeu? Então, se a gente entende o contexto daquele processo, às vezes a unidade, às vezes o secretário da unidade, ou o coordenador do departamento, o secretário do departamento, coloca aqui, esse processo destina-se a, pronto.
Ele vai definir para que aquele processo. Alcançou aquele objetivo, conclui o processo e termina aquele processo no SEI, tá? Até para não ficar gerando informação desnecessária. Vamos utilizar aqui, então, vou colocar aqui, ó, a aula, só para a gente ter alguma coisa, só entender o que é. Vou marcar público e vou salvar. Feito, criamos um processo, sem dificuldade nenhuma. E aí vão abrir um leque de ícones que a gente vai poder utilizar dentro desse processo. Primeiro, incluir documento, tá? É uma opção que a gente vai utilizar daqui a pouquinho. Inserir um processo relacionado. O que é isso? Tem um processo de concurso público para professor efetivo. E aí, gerou-se durante esse concurso um recurso, e aí foi aberto um novo processo para esse recurso, para tramitar esse recurso desse candidato. E aí você coloca os dois processos relacionados. Então, você clica no processo, quando a gente seleciona um processo e relaciona ele aqui, ele vai aparecer aqui embaixo em vermelho, né, para indicar aqui que esse processo que a gente criou tem um processo relacionado a ele, tá? Consultar, alterar processo, aí isso aqui é interessante. Tem gente que fala assim, nossa, eu criei o processo, mas eu fiz tudo errado, não era aquilo lá. Se a gente clicar aqui nesse alterar processo, a gente consegue fazer alterações naqueles dados iniciais que a gente colocou. Eu consigo incluir mais interessado, eu consigo colocar mais observação, e aí eu simplesmente salvo. Quando que isso não funciona? Quando o processo já tramitou. O processo foi criado, né, igual está aqui, não tem nada, a gente consegue fazer essa correção. Se o processo tramitou de um departamento para outro, de uma unidade para outro departamento, ou tiver algum processo assinado, já, algum documento dentro dele que foi assinado, aí já não faz mais essa alteração, tá? E nem exclusão mais de documento. Aí temos acompanhamento especial. Isso é uma opção de você pegar um processo e jogar ele para vamos imaginar que a gente tem uma pastinha lá no SEI, ou no Windows, ou no Mac, quem usa aí. E aí eu pego os arquivos que eu quero, os processos que eu quero e jogo lá naquela pasta. Esse acompanhamento especial é isso. Você vai clicar aqui e vai jogar um acompanhamento especial, esse processo lá na sua pastinha de acompanhamento especial. E aí você vai ter sempre acesso a todos os processos que você queria ter um acompanhamento especial. Nada mais que isso. O joinha é a ciência, né? A gente pode dar ciência no processo clicando aqui, tá? Ou no documento também, a gente vai ver isso mais para frente. Enviar processo. Atualizar andamento, às vezes o sistema deu uma travada, tal, você atualiza para ver onde que ele está. Atribuir processo, também a gente vai ver agorinha. Duplicar processo, você quer fazer um processo idêntico, ele vai criar um novo processo com um novo número, mas com todos os documentos que estão lá dentro, tá? Enviar e-mail. Eu tenho uma dúvida entre atribuir o processo e encaminhar o processo, porque são coisas diferentes, né? Atribuir, eu só atribuo dentro do meu departamento? Eu ia até deixar isso para depois, mas já vou explicar. Qual que é a diferença? O enviar processo, que é esse desenho da cartinha, eu vou enviar ele para outro departamento, para outra unidade, tá? Não, eu quero enviar, eu sou da CISAL e eu quero enviar um documento lá para o professor Fernando, que é da Agrárias, se não me engano. Eu vou utilizar enviar processo. E aí eu não escolho para a pessoa que eu quero enviar. Eu escolho o departamento que aquela pessoa está lotada para me enviar aquele documento, entendeu? O atribuir processo já é o contrário. O atribuir processo, eu não atribuo o processo para outro departamento. Eu atribuo o processo para um servidor ou um usuário da minha unidade. Por exemplo, vamos supor que a Marise é da mesma unidade que eu. Eu quero transferir esse processo para a Marise. Aí eu vou utilizar atribuir processo. Entenderam? Atribuir, eu envio para a pessoa dentro da minha unidade, e enviar processo, eu envio o processo para outro departamento, para outra unidade, mas eu não consigo colocar para qual pessoa eu quero. Eu posso colocar lá no despacho, que eu coloco lá no processo, despacho, ao fulano de tal. Pronto. Aí lá no despacho vai falar para quem que é.
mas lá na hora da gente enviar, a gente não coloca, tá? Era isso, Marise? Era isso, eu sempre fiz intuitivamente, mas eu queria só ter certeza. Tá. Aí o duplicar processo eu já expliquei, enviar o e-mail, né? A gente vai ver também agorinha. Relacionamentos do processo. Lembra lá que naquele segundo ícone a gente vai criar um processo, iniciar um processo relacionado? Aqui, ó, eu vou verificar quais processos que estão relacionados a esse processo. Pode ser utilizando aqui ou vai aparecer aqui embaixo em vermelho o processo relacionado. Incluir em bloco, eu falei que a gente vai ver no final lá a questão de bloco de assinatura. Eu estou falando meio rápido, gente, porque é muita coisa, senão a gente não vai conseguir fazer no tempo, tá? Mas aí vocês podem ir interrompendo. O bloco, existem bloco de processos, bloco de assinatura, e às vezes a gente faz confusão com isso. O bloco, para a gente entender o que é o bloco, vamos pensar também naquela questão das pastinhas do Windows, por exemplo. Eu tenho uma pasta que eu quero colocar todos os processos que são de ata de reunião. Aí eu vou criar um bloco chamado ata de reunião. E aí eu vou pegar os processos que eu quero que estejam naquele bloco e colocar lá dentro daquela pasta. Por exemplo, na CISAL a gente utilizou criar um para as portarias que foram emitidas. Então, toda portaria que é emitida na CISAL está numa pasta chamada portarias. E essa pasta no 6 chama bloco. Tá? Rafaela, você falou uma coisa, deixa eu ver aqui. Sim, quer que eu leia a pergunta, Fábio? Ela colocou, uma vez a gente vê no processo para outra unidade, como a gente faz para voltar para nós? Certo. Eu vou fazer um exemplo aqui para você ver. Eu vou enviar isso aqui, por exemplo, enviar processo. Rafaela, você é da Agrárias, né? Isso. Vou mandar aqui, ó, Ciaga. Porque a gente, Fábio, a gente da coordenação de estágios, a gente precisa enviar para o hospital veterinário assinar. E o hospital veterinário não é da Ciagra. Certo. Aí eu tô temerosa de enviar e depois não voltar para mim para eu continuar o processo. É por causa disso. Não, mas aí, Rafaela, o que acontece? Você pode pesquisar o processo depois e aí voltar ele para você. Quando você faz o envio, vou até mostrar como que a gente faz esse envio já. Eu vou saindo um pouquinho da ordem do que eu coloquei lá, só para a gente poder já ir trabalhando o que for perguntando. Eu venho aqui, ó, enviar processo. E aí eu quero enviar esse processo para Agrárias, que é a unidade que você está, por exemplo. Eu tenho a opção de manter esse processo aberto na unidade que eu estou, então ele vai para Agrárias, mas ele vai ficar aqui também aberto, né? Isso não é o ideal que seja usado. Por quê? Existem departamentos que não dão continuidade do processo enquanto o processo estiver aberto em outra unidade. Vou te dar um exemplo. A CPPD, a CAD associado, por exemplo, ela não tramita um processo enquanto ele estiver aberto na unidade. Então, a gente tem que enviar o processo todo para lá e não deixando mantido aberto dentro da unidade. Aí, depois, eles devolvem o processo. Então, isso aqui vai depender muito de departamento. Tem departamento que já marca manter processo aberto e depois fica vendo lá o que está acontecendo, o que eles estão fazendo. Mas isso, gente, é assim, independente se ele está marcado, aberto na sua unidade ou não, você consegue ver o processo. Qualquer processo no SEI, você consegue. Se você colocar seu nome lá, o nome de uma pessoa que você quer saber, algum processo dela, vai aparecer todos os processos daquela pessoa, tá? Eu, Fábio, não marco essa opção. Normalmente eu não marco. Por que eu não marco? Porque quando o processo volta para a unidade, ele fica com a cor diferente lá naquela tela inicial. Ele fica vermelho. E aí, com essa coloração, eu sei que aquele processo ainda não foi lido. Então, eu sei que eu tenho que pegar aquele processo e verificar o que ele está pedindo. Entendeu? Esse remover anotação aqui, por exemplo, é quando um departamento faz o envio para outro departamento, ele coloca anotações lá. E aí você, por exemplo, você quer mandar esse processo para o pessoal lá do hospital veterinário, e aí você quer mandar um recado para eles. Você põe lá a anotação que está lá no processo, e aí quando a pessoa vai te devolver, ela remove aquela anotação. E enviar e-mail de notificação. Não funciona.
É uma ferramenta que eu não sei porquê. Eu já até troquei uma ideia com o Daniel com relação a isso, mas se você marcar aqui enviar e-mail de notificação, o SEI não vai enviar e-mail para as pessoas que são cadastradas lá, tá? Antigamente no SIGA-A, você, quando fazia o envio de um processo, o professor ou o técnico recebia um e-mail falando, ó, movimentação do processo físico, tal, tal, tal. O SEI não está fazendo isso, não funciona, não sei explicar por que também não funciona. Mas é uma ferramenta que deveria funcionar, porque se tem, seria útil, né? E até a gente conseguiria controlar melhor os nossos trabalhos com o SEI. Tá. Aí aqui, a gente coloca uma data certa, Rafaela, para definir que dia que eu quero que esse processo volte. Ó, eu estou te mandando ele hoje, mas eu quero que esse processo volte dia 14. Eu vou aqui e coloco dia 14. Lá para a pessoa que recebeu, ele vai aparecer um íconezinho do lado do processo, indicando que aquele processo está com a data vencida, que a pessoa tem que olhar ele porque ele já venceu a data, ele tem que ser retornado. E também você pode colocar prazo em dias. Ó, eu quero que devolva esse processo em até 5 dias. Aí você define se eu quero dias úteis ou dias corridos, tá? E aí também, quando inteirar esse período que você colocou lá, vai aparecer um ícone do lado do processo também, para a pessoa saber que aquele processo está vencido e que ela já tá no prazo de ter devolvido aquele processo. Existem situações que, assim, a gente sabe que a gente, como servidor público, a gente vive trabalhando com prazo, né? E às vezes a pessoa manda um processo e às vezes não marca isso aqui e às vezes o processo fica para lá, se a gente não cobrar, aquele processo nunca mais volta. É o que eu acho que é o problema que você tá com medo de acontecer. Às vezes, se você marcar essa opção, não quer dizer que o processo vai voltar sozinho, não vai. Mas a pessoa vai ter um alerta lá de que aquele processo está vencido e que ele está tendo que voltar já. Tá bom? Quando a gente faz o envio, a gente pode também enviar para mais de um departamento de uma vez só, tá? Eu vou copiar aqui o número desse processo, só para a gente poder depois voltar ele para fazer o que você falou. Então, eu vou enviar ele lá para você. Enviei. O processo agora não está mais na unidade CISAL, tá? Ó, processo aberto somente na unidade UAE-Ciagra. Ah, Fábio, mas você é da CISAL e você está vendo o processo. É aquilo que eu falei, a gente consegue ver todos os processos, independente de onde que ele está. Só que tem processo que a gente não vai conseguir fazer uma ou outra alteração porque ele não está no nosso departamento. E aí aqui cai na questão que a Rafaela falou, como que eu vou voltar o processo? Aí você tem o número do processo lá, Rafaela, você vai clicar, digitar o número do processo aqui em cima, né? E aí vai aparecer o processo. Vou lá no início, só para você entender. Porque quando você abrir lá no seu sistema, deixa eu abrir aqui que está meio lento. Não vai estar aqui o processo. Ah, mas eu tenho o número do processo. Você tem um número, ou você tem o que trata o processo, isso aqui é até a parte de pesquisa. Eu vou aqui e coloco o número do processo. Dou um Enter. Esse processo não está na CISAL, mas eu consigo ter acesso a ele. Tá, mas aí eu quero devolver esse processo para mim, porque eu ainda quero inserir mais documento, eu enviei errado, aí eu não estou conseguindo falar com a pessoa lá do outro departamento e eu preciso inserir mais documento nesse processo. Eu venho nesse ícone aqui, ó, reabrir processo. Quando você clica nele, ele vai manter o processo lá na Ciagra, porque você já enviou, então não tem como ele vir saindo de lá sem a pessoa mandar. Mas ele vem para a unidade novamente sua, tá vendo aqui, ó, que já voltou para a CISAL, e ele fica atribuído para você. Que aí, como você que pediu para voltar o processo, então você se torna responsável por aquele processo. Entendeu? E até caindo nessa questão de atribuir processo, eu posso vir aqui no número do processo e atribuir a outra pessoa. Por exemplo, o que a gente fez aqui? Eu enviei um processo para outro departamento, voltei ele para a unidade novamente, mas eu não quero ficar com esse processo, eu quero atribuir ele para a Marise, que eu quero dar trabalho para a Marise. Aí eu venho aqui, ó, lá no ícone de atribuir processo, e aí vocês vão perceber que aqui não tem o nome dos departamentos, tem nome de todos os servidores ou colaboradores que o departamento ou unidade tem.
tá? Aí você pode escrever. Isso aqui é até engraçado, gente, porque, por exemplo, às vezes o nome que a gente coloca lá quando vai criar o nosso login único é um nome tão aleatório que às vezes dificulta até para a pessoa que vai trabalhar saber para quem que ela vai mandar o processo, tá? Mas já está criado, não tem jeito. Então, vou atribuir para Marise. Salvei. Esse processo agora, ele não vai aparecer mais para mim, se eu selecionar lá no início, lá igual eu mostrei no início, processos atribuídos a mim, não vai aparecer para mim, ele vai aparecer agora para Marise. Então, aqui, ó, unidade sisal, -reg, atribuído para Marise. Se a Rafaela estiver lá na Ciagra e ela for em atribuir processo, selecionar o nome dela, aí vai aparecer aqui em cima o nome dela, entendeu? E aí a gente sabe controlar aqui quem que está com o processo, entendeu? Às vezes a gente vê um processo, às vezes está achando que está demorando, ou aquele processo não está andando, a gente pode nortear o andamento que aquele processo está com quem que a pessoa, com qual pessoa aquele processo está em mãos agora. E aí a gente vê aqui, ó, consultar andamento. Ó, a Rafaela recebeu o processo lá, tá vendo? Ó? Eu criei o processo às 3h07, isso aqui é um relatório de todo o processo. Então, tem gente que vai lá de curioso e abre um processo que chegou, por exemplo, no departamento, e aí o processo tem tempo corrido, tem 5 dias para responder. E aí a pessoa vai lá e abre o processo para ver o que é e larga o processo. E aí a pessoa que tem que receber o processo, às vezes, nem se ligou porque o processo já foi aberto, já tem outra pessoa acessando. E aí perde esse prazo. E aí, por aqui a gente consegue controlar quem acessou, quem viu aquele processo, tá? E aí tem os dados básicos e ainda tem um histórico completo. O que é esse histórico completo? O fulano, além de abrir, ele inseriu o documento, depois ele excluiu o documento, ele assinou, depois tirou a assinatura dele. Tudo que ele fez fica registrado aqui, tá? Então, a gente tem opção completa e opção básica, que só fala para onde que ele foi, de onde que ele foi, quem recebeu, quem enviou, tá? Beleza. Até aqui tudo bem? Olha lá, a Alana foi lá e recebeu o processo na Ciagra, e apareceu o nome da Alana. A Alana está aqui na reunião? Eu entrei na Ciagra e atribuí para a Alana, para aparecer aí alguma coisa. Tá. Isso, então aí, ó, a Rafaela atribuiu para a Alana, já aparece para ela. A Alana, se ela entrar lá nos processos dela e colocar lá processos atribuídos a mim, esse processo vai estar lá para ela, tá? Beleza. Até aqui tudo bem, né? E aí tá, a gente criou um processo, mas e esse processo? O que mais que eu tenho que fazer? Eu preciso incluir a documentação necessária nele, né? E aí existem documentos que são criados pelo próprio SEI e existem documentos que são feitos externos, por exemplo, um PDF, e aí a gente coloca nesse sistema. E também existem os documentos que são formulários que já estão prontos no SEI e a gente só preenche, tá? Até aqui, como apareceu, ó, tem o documento externo, que são todos os documentos PDF. Normalmente, a orientação é de trabalhar com PDF em modo OCR. O que é o OCR? É quando a gente escaneia um documento em PDF ou salva ele em PDF, e esse documento OCR, ele permite leitura do arquivo. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa, você colocou ali um documento PDF modo OCR, você faz uma pesquisa, se tiver uma palavra da pesquisa que você fez dentro daquele documento, o SEI vai identificar aquele documento e vai te apresentar também na hora da pesquisa. Ó, esse documento aqui tem isso que você está pesquisando. Quando o documento não é de modo OCR, o sistema não consegue identificar, fazer a leitura do documento e buscar o que você quer, às vezes, dentro de um documento. Ele vai buscar só nas informações do próprio SEI, entendeu? Por isso que às vezes o pessoal fala assim, não, escaneie em OCR, coloque em OCR, porque depois facilita na busca do documento dentro do sistema. E aí a gente tem as opções de formulário, que nada mais é que um formulário, a gente vai preencher e vai salvar, tá? E tem os documentos que a gente elabora. Agora sim, ofício. E aí tem o ofício circular e o ofício comum, tá?
Ofício circular é quando você vai encaminhar para toda a universidade, para todo um departamento, para todo mundo saber. E o ofício normal é designando para algum destinatário, tá bom? Vamos aqui, ofício. E aí a gente cai naquela telinha inicial, que é a mesma coisa. O processo, quando a gente criou lá, a gente colocou a Maísa como interessada. Então, todos os documentos que a gente gerar aqui vai conter a Marise como interessada naquele processo, tá? Descrição. A gente pode também colocar aqui uma nova descrição para esse documento. Ó, esse ofício é referente a tal coisa, entendeu? E aqui tem essas opções em cima. Documento modelo, texto padrão ou nenhum. Nenhum vai sair em branco. Texto padrão, apesar que aqui na UFG, o nenhum, ele já te traz um documento com algumas informações para você preencher, para você colocar. Mas o padrão geral, ele seria em branco. E aí esse texto padrão seria esse que a gente utiliza aqui, que já aparece uma orientação do que você tem que colocar para gerar um ofício. E o documento modelo são documentos que você, como servidor, criou dentro da unidade do seu departamento, e aí você seleciona ele para você não ter que fazer todo um documento novamente, você utiliza aquele modelo que você já fez e faz as alterações necessárias. Vou dar um exemplo. A unidade que eu trabalho, a gente faz as certidões de ata das reuniões. Eu, para não ter que fazer uma certidão de ata para cada RADOC, para cada PADOC, por exemplo, que são muitos, eu criei um modelo de documento de modelo, certidão de ata, aprovação RADOC. E aí, quando eu clico lá, o que eu vou alterar? Eu vou alterar a data da aprovação, se foi reunião ordinária ou extraordinária, e colocar os dados do RADOC e os dados do professor. Mas o texto já está pronto. Eu não preciso ficar digitando aquele texto todas as vezes para fazer uma nova certidão. Tá? Aqui na classificação por assunto, eu posso colocar o que é também, escrever alguma coisa com relação ao assunto daquele processo. Isso aqui são todas ferramentas. Rafaela, a hora que a gente criar o documento aqui, eu vou mostrar como é que a gente vai salvar ele como modelo. Nessa classificação de assuntos, observação da unidade, são características para nortear quem vai estar acessando aquele processo e para entender aquele processo. E, novamente, restrito ou público. Vamos supor que naquela questão que a professora Elizabeth falou, o processo, ele é um processo que tem várias informações, mas ele é um processo público. Mas tem um documento lá que fala de vamos supor, não sei nem se eu posso falar isso, mas vamos supor que tem um aluno que tem um problema psicológico. E aí isso pode constranger ele. Eu vou lá e restrito aquele documento para ninguém mais ver. A pessoa vai ver todo o processo, mas não vai ver aquele documento. Entendeu? Só que por experiência, eu já vi situações que o processo não estava marcado como restrito, estava marcado como público, estava só o documento como restrito, mas o documento abria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, assim, querendo ou não, o sistema informático, ele ainda é um pouco falho, né? Então, às vezes, a gente pode passar por batido algumas coisas. Então, vamos selecionar aqui público para esse nosso documento e vamos confirmar. E aí, criamos o nosso primeiro ofício no SEI. Alguns computadores, ele vai abrir já uma tela nova com o modelo para você preencher. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes é necessário a gente vir aqui, ó, editar documento. Tá vendo? Nesse desenho porque vai abrir só essa forma aqui, vai aparecer. Vocês viram lá que eu deixei em texto, não deixei texto padrão, nem modelo, deixei o modelo nenhum. E aí, mesmo assim, já aparecem as informações aqui. Então, é porque foi configurado para aparecer nesse nenhum essas informações. Isso aqui você pode chegar e apagar tudo. Você não precisa utilizar isso. Isso aqui foi feito para poder facilitar, às vezes, quem não tem muita familiarização com o ofício, como que eu digito um ofício, qual que eu tenho que fazer no ofício, tá? Então, ele vai ajudar nisso. E aí, nesse desenho do pergaminho, eu vou conseguir editar esse documento. O meu que parece que não quer abrir. Agora está indo. O que eu consigo editar? O que está em branco.
A parte que está em cinza, ela é bloqueada, eu não consigo mexer na data, não consigo mexer no número do processo, nem no número do ofício. Esse número de ofício é criado automaticamente. Então, a gente sabe que em 2021 a CISAL já emitiu 178 ofícios. Certo? E aí, o que eu faço? Eu venho aqui e altero. Senhor, plano. Não vou digitando tudo não, porque eu estou segurando o microfone com um, vai demorar. E aí coloco as informações que eu quero, digito o assunto que eu quero, né? E aí vou escrever meu ofício. Você vai escrever o que você está solicitando, ou informação, tá? E aí tem aqui embaixo outras informações. Se for para uma autoridade superior, você está como chefe de unidade, quer mandar para a reitoria. Você vai colocar manter respeitosamente. Você está como chefe de unidade, quer mandar para o coordenador de curso, atenciosamente. São orientações básicas para facilitar o acesso, tá, gente? Isso aqui tem um documento do governo federal que normatiza a escrita de ofícios. Eu não lembro aqui para falar para vocês específico o nome dele. Mas tem esse documento que normatiza todos os documentos oficiais que são emitidos no serviço público. Então, o ideal é tentar manter esse padrão, né? Faz as suas alterações que tem que fazer, mas mantém o padrão. Digitei todas as minhas informações, e aí tem uma característica legal, isso é até uma dica, deixa eu diminuir aqui. Eu não sei se vocês, nos processos da vida de vocês, já acessaram algum, por exemplo, que... eu diminuir mais aqui. Que ele tem uma palavra, um número em azul. E aí aquele número ele é clicável. Por exemplo, eu quero referenciar aqui um documento de um outro processo, ou esse processo. Eu venho aqui, por exemplo, ó, nesse ícone do SEI, clico nele, tá, a barra de digitação está lá onde eu quero, tá vendo? Está lá embaixo. Eu venho aqui no botão do SEI, e aí vou colocar aqui o número do processo, 23.070.366/2021-89. E clique em OK. Esse processo, quando eu salvar esse documento, essa escrita vai ser clicável, ou seja, eu quero que a pessoa clique aqui e ela já vai abrir aquele processo que eu quero. Isso serve para qualquer processo, para qualquer documento dentro do SEI, tá? Uma possibilidade também de copiar isso aqui, ó, eu posso vir aqui, cliquei, né? Apareceu lá para mim digitar. Tanto no processo quanto no documento, se eu clicar no ícone dele, eu venho aqui e clico no ícone do ofício, ó, tá vendo? Tá em cima da cartinha, não tá em cima da palavra. Clico em cima do ícone, ele vai copiar. Aí, se eu for lá naquele protocolo e Ctrl V, por exemplo, ele vai copiar o número daquele documento. Qual que é o número do documento, Fábio? É esse número que vem depois do que está falando. Eu fiz 178. Não é 178. O número do documento é o 20.67.792. Entendeu? Aí eu clico em OK. Se eu salvar aqui agora, eu venho e salvo esse documento. Salvei esse processo. Qualquer pessoa que acessar ele agora vai ver o que está escrito lá. Enquanto eu estiver digitando aqui, não aparece lá, tá? Que eu alterar, o que eu digitar, não visualiza. Salvei, fica visível para todos, tá? Desde que não seja restrito. E aí eu venho o papel de assinar esse documento, que é lá o íconezinho, deixa eu maximizar aqui de novo, o ícone de assinar. E aí aqui, nesse momento, que é aquela questão que eu falei, tem que... Ah, tá, Márcio, deixa eu te mostrar aqui. É assim, ó. Deixa eu cancelar aqui esse da assinatura. Lá tá vendo esse ícone do lado do número do processo ou o ícone do lado do arquivo? Se você clicar nele, ele vai aparecer lá, o número tal copiado. Entendeu? Você não precisa digitar lá. E aí, quando você está lá na tela de edição, você vem, seleciona onde você quer, né? Clica lá no ícone SEI, e aí, Ctrl V mesmo, no computador, você aperta Ctrl V, já vai copiar para lá. E aí, OK. Quando salvar,
vocês vão ver que lá no processo, quando você abrir o documento, ele vai estar em azul, tá vendo? Ele cria um hiperlink naquele documento que quando você clicar lá, por exemplo, para que serve isso? Uma questão prática. Você está fazendo um parecer sobre um processo de progressão. Aí você quer falar naquele parecer que o documento X está incompleto, porque tal. Aí você pode colocar o documento tal, aí você coloca o hiperlink dele, está incompleto por isso. A pessoa não vai precisar ficar procurando esse documento lá, ela vem aqui, já clica e já vai abrir para ela aquele documento, entendeu? Isso é bom, por exemplo, processo de concurso. Processo de concurso ele é enorme, né? Dependendo da quantidade de fase, da quantidade de candidato, o processo de concurso ele é enorme. Então, até você ficar procurando qual documento que é aquele lá, se tem esse hiperlink aqui, você clica nesse hiperlink e ele já vai abrir para você aquele documento específico. E aí a pessoa consegue dar seguimento no trâmite do processo só com que é necessário mesmo, tá? É isso mesmo? Quem que é que te perguntado? Era o Márcio, era isso essa dúvida? Pode também, Rafaela. Perguntou se isso pode ser utilizado, isso pode ser usado quando enviamos um e-mail pelo SEI para alguém assinar. Isso. Quando você envia um e-mail pelo SEI, Rafaela, a gente vai chegar ali. Tem como você marcar quais documentos que a pessoa é para ver. E aí ela já vai receber em anexo nesse e-mail esses documentos também, tá? Então, salvamos o documento, agora vamos assinar. E aí cai aquela questão, tá, eu sou técnico, mas eu também sou professor. Eu sou professor de um departamento, mas atuo em outro departamento. Como que eu vou definir o que eu sou? Eu vou colocar aqui Fábio, e aí eu vou colocar minha função. Eu sou professor, eu sou secretário, eu sou diretor, entendeu? A gente tem que definir isso aqui. Que aí vai ser uma verificação de 2 níveis. Vai verificar que foi uma pessoa, eu estou assinando como CISAL. Vai verificar que eu sou da CISAL e vai verificar que eu estou assinando como secretário da CISAL. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu fosse professor substituto de uma disciplina de um curso da CISAL, aí eu teria que colocar aqui professor, que aí eu sei que eu estou assinando como professor. E não só eu sei, mas assim, quem acessar o processo sabe que aqui lá foi um professor que assinou, tá? Ou técnico, enfim. E aí coloco a senha digital. Coloco a senha digital. Coloca a nossa senha, é a mesma senha que a gente utilizou para entrar no SEI lá. Certificado digital, quem tiver de certificado digital instalado em computador, às vezes pode configurar também essa ferramenta aqui, mas eu não sei se o pessoal utiliza. Eu já deixo, porque como eu uso no meu computador mesmo, eu já deixo a minha senha salva aqui, eu só clico nela e já aparece lá e já assino. Tá? Beleza. Assinei o processo, eu vou assinar ele aqui. Sair. E aí, ele vai atualizar. Aqui tá meio lenta a internet, mas devagarzinho tá indo. Olha lá, ó, Fábio Rezende, secretário, assinou o documento, né, em 3/5, aí tem todas as informações. Conforme o pessoal for assinando, vai aparecendo aí embaixo. Certo? Aí vamos supor, pegando um gancho no que a Rafaela falou aí, que eu quero enviar esse processo aqui por e-mail, né, para outro departamento ou para alguém, para saber o que está acontecendo. Eu vou clicar no número do processo, tá? Ou eu posso clicar também no número do arquivo. Se eu clicar no número do documento aqui, por exemplo, quando eu for clicar em enviar o documento, ele já vai automaticamente ficar anexado lá no processo, no e-mail. Se eu clicar no número do processo, lá no e-mail vai ter uma opção de eu selecionar qual arquivo que eu quero que seleciona para ser enviado como anexo. Entenderam? Então, vamos lá. Vamos enviar por e-mail. Vou selecionar... Eu cliquei, não falei, né, onde que é. Tem o desenho de uma cartinha lá com arroba, né? Que é para enviar o processo. Aí vai aparecer já esse no Reply ali, que é o do automático,
né? Ele não tem como... eu não sei, tem que dar uma trocada de ideia com o Daniel para ver se tem possibilidade de depois futuramente trocar isso e a gente colocar, às vezes, um e-mail da unidade, tá? E vincular isso para trabalhar de uma forma melhor. Mas, por enquanto, ele só vai enviar como esse no Reply. E aí, a gente vai colocar para quem que a gente quer enviar. Quando você já enviou, vai enviando os e-mails para as pessoas, ele já vai salvando automaticamente o e-mail daquela pessoa aqui, tá? Vai acontecer de, às vezes, você colocar e, às vezes, não encontrar. Por exemplo, os que são dentro da unidade, na maioria das vezes, vão ter todos aqui já, a não ser que o cadastro da pessoa lá no CIGEP esteja errado. Mas a ideia é que apareça todos aqui. Mas se for de outro departamento, às vezes não vai aparecer, a não ser que alguém da unidade, não precisa nem ser especificadamente você, mas alguém da unidade já enviou um e-mail para aquela pessoa, vai ter o nome dela ali. Então, eu vou enviar um e-mail aqui para a Marise, vou colocar aqui curso no assunto, vou escrever lá o que eu quero escrever, né? Ó, segue processo, tal, para andamento. Para que a gente utiliza isso aqui em algumas situações, só para vocês entenderem? Tem situações que a gente precisa da ciência da pessoa no processo e dentro de um tempo. Então, você mandando esse e-mail, se você entra lá no UFG, no e-mail do UFG, no Gmail, e faz o envio, você não está incluindo aquele documento no processo. Quando você faz o envio do e-mail pelo processo SEI, esse e-mail fica registrado no processo. E ele serve como uma comprovação de que você enviou o e-mail para aquela outra pessoa. Então, tá lá no SEI que você enviou o e-mail, tá? E aí, aqui embaixo, eu vou determinar o que eu quero que envie. Eu quero que envie o ofício 178, que foi o que a gente criou. Se tiver 50 documentos ali, eu posso escolher dentre os 50 qual que eu quero que envie. Eu vou selecionar só esse e ainda posso anexar outros arquivos que não estejam no SEI. Eu quero escolher um arquivo aqui, um PDF. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Não sei nem o que é isso aqui não, Marise, mas depois você apaga aí. Manual do usuário completo. Tá vendo? Tá carregando. Apareceu lá, o manual do usuário completo. Então, eu estou enviando os documentos que estão no SEI e estou enviando também, por e-mail, um documento, nesse mesmo e-mail, um documento do computador, tá? Uma planilha no Excel, alguma coisa que eu quero enviar. E aí eu clico em enviar. O que vai acontecer? Não mostrei aqui em cima, dá para ver ainda, ó, enviar com cópia. Tá vendo? Enviar com cópia oculta. Isso aqui não funciona também. É igual a questão lá do que eu tinha falado anteriormente. O que é, gente? Que eu falei que não funcionava. Você falou sobre a notificação primeiro. Não vai funcionar. Isso. Ele não, da mesma forma que lá não notifica, aqui também não envia como cópia oculta, tá? Pelo menos das vezes que eu tentei, nunca funcionou. E aí, enviou o e-mail para a Marise. A Marise, se ela olhar aí, vai ver que recebeu esse e-mail do SEI e ele vai ficar vinculado ao processo. Entendeu? Então, isso aqui a gente chama de árvore de processo. É o processo e a árvore dele, os documentos que estão compondo aquele processo. E aí ele fica aqui. Então, você tem como ver o ofício que você fez, ver o e-mail que você mandou, para quem que você enviou, tá? Esse e-mail pode ser reenviado, né? Ou encaminhar ele para outra pessoa novamente também, tem essa ferramenta. Aí, a diferença é que lá no início não tinha essa seta, né? Era só a cartinha com arroba, tá? Já aproveitando esses ícones aqui, a gente ainda pode, a gente usou lá assinar o documento dentro daquela página lá do própria edição do documento. Mas a gente também pode assinar aqui, ó. Não, eu recebi esse processo e aí eu quero assinar. Eu posso clicar aqui e vai abrir aquela mesma telinha que a gente entrou lá para poder assinar o documento, tá? É o mesmo procedimento. E aí, tem imprimir, qualquer coisa se for querer imprimir, né? Aí tem a questão de dar ciência ao documento. Essa joinha. Então, eu vou clicar nele e ele automaticamente já vai aparecer um joinha do lado do número do documento. Ó.
tá? E também no número do processo. Se eu vier aqui no processo e dar ciência, ele vai dar ciência em todos os documentos. É como se você tivesse lido todos os documentos. Agora, se eu li esse documento aqui e dei ciência nele, por mais que lá no processo aparece o joinha, a ciência foi dada. Isso é só para identificar que tem ciência dentro desse processo. O que acontece? Por que aparece lá em cima? Só para entender no contexto. Se, por exemplo, quando o processo ele tem muitos documentos inseridos, ele começa a gerar pastas automaticamente. Vamos supor, de 20 em 20, ele vai criar uma pasta 1, pasta 2, pasta 3. Isso é automático, a gente não consegue alterar essas pastas, nem editar essas pastas, mas ele cria. Então, quando você, dentro dessa pasta, você dá ciência em um documento, ele não vai aparecer aqui, mas aí você vê lá no processo que tem documento que foi dado ciência, tá? E aí, dando continuidade, se tiver alguma dúvida, pode ir falando, viu, gente? A Rafaela tinha perguntado como que eu defino um arquivo como modelo. Lembra lá quando a gente foi criar o documento, tinha lá documento modelo, texto padrão e nenhum? Aí tem a opção de eu criar um modelo com esse documento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir o documento, está aberto aqui, né? E aí vou vir nesse ícone, olha lá, adicionar aos modelos favoritos, né? Eu clico nele. Eu tenho vários grupos de modelo aqui, gente, ó. Modelo de aproveitamento de disciplina, boletim de frequência, bolsa preceptoria, concurso, convocação. Então, aí eu escolho qual, como se diz, qual pasta eu quero utilizar, né? Vou colocar aqui, ó, acho que tem um de ofícios aqui, ó. Ofícios. Aí eu vou e coloco ofício, curso, capacitação. E vou lá e salvo. Eu também posso criar um novo grupo. Essa nova parte aqui é o que a gente chama de grupo. Então, eu posso vir aqui, criar um novo grupo e incluir esse arquivo, esse documento, como modelo dentro desse grupo. Vamos criar aqui deixa eu copiar esse aqui, só para não ter que ficar digitando. Novo grupo. Aí eu coloco o nome que eu quero, capacitação. Eu vou lá e salvo. Aí já apareceu lá, o grupo modelo. Aí eu venho e coloco a descrição. Ofício. Ignora os erros aí, gente. Eu estou digitando com a mão. E salvo. Se eu for criar agora um novo modelo, um novo documento nesse processo, vamos supor que eu vou lá agora e quero inserir um ofício, ou nesse processo, ou em outro, qualquer processo que a gente queira utilizar. Eu vou lá, incluir documento, vou digitar lá ofício, que é o que eu quero colocar, só que agora a gente vai utilizar um modelo. E aí eu venho aqui, ó, documento modelo. Tem duas formas. Uma para os nerds, que se souber o número de core do processo do documento, pode colocar aqui, aí ele já vai identificar, ou selecionar nos favoritos, que é o que eu utilizo mais, que eu não decoro não. Aí eu vou lá. Não, eu quero aqui, ó, eu fiz curso de capacitação, tá vendo? Isso aqui é tudo modelo que a gente criou. Rodolfo, Patrícia, cada um aqui foi criando aí aparece quem que criou o documento, tá vendo? Isso tudo é para facilitar o dia a dia do funcionamento, às vezes ganhar tempo, tá? Seleciono qual que eu quero e vou aqui, ó, selecionar este modelo. Quando eu confirmar os dados lá embaixo, ele já vai abrir um ofício com as informações que estavam naquele último ofício que eu fiz. Então, ele se tornou um modelo para mim poder replicar depois. Vocês vão ver que ele vai aparecer lá com senhor, tá vendo? Senhor fulano. Foi a única alteração que a gente fez aquela hora, né? Então, ele já apareceu, só que sem assinatura. Aí você vai preencher do jeito que você quer, fazer as alterações que você quer, assina, e aí ele já vai aparecer lá também, com assinatura ou não. Certo? Entendeu como que cria um modelo? Isso ajuda bastante para ganhar tempo. Às vezes você tem um documento muito grande e consegue também, Rafaela, você consegue acessar, igual quando eu cliquei ali, ó, apareceu todos os modelos que foram criados, por exemplo, vou aqui de novo.
selecionar favoritos. Aqui, ó, eu criei esse, mas ó, o Rodolfo, ele criou esse, mas eu posso utilizar o que o Rodolfo criou. A Patrícia criou o boletim de frequência, eu posso utilizar ele, entendeu? E aí, qualquer pessoa que criou dentro do departamento, por exemplo, a Cíntia é secretária do curso de medicina, o Marcos era secretário do internato, a Jéssica é a que está como secretária da CISAL agora, né? Então, eu posso selecionar qualquer documento, por exemplo, esse aqui, vou pegar modelo renovação substituto. Vou pegar esse aqui, por exemplo. Seleciono ele e confirmo dados. Opa, tem que colocar lá embaixo público, né? Confirmo dados. Esse aqui é um modelo para solicitar concurso de professor substituto. Só tem um porém, Rafaela, você só consegue ver os dentro do seu departamento. Por exemplo, você não vai conseguir acessar esses modelos da CISAL, entendeu? Olha lá, ó, prezado professor, tal, renovação de contato de professor substituto, tal. Prezado diretor, venho com medo de solicitar a renovação dos contatos de professor substituto. Você já tem a tabelinha pronta, e eu não preciso fazer tudo de novo, eu só venho aqui e altero os dados, entendeu? E aí a gente ganha tempo com isso. Aí assino, faço as alterações que eu quero, clico em salvar, e uma observação, quando a gente clica em assinar, mesmo que eu não tenha clicado em salvar antes, ele já salva também o documento. Então, você não precisa ficar clicando em salvar para depois assinar. Você clica em assinar e aí depois assina, ele já vai cair lá. Vocês viram que eu cliquei lá e ele não... em assinar e não apareceu nada? Tá até cinza claro. Deixa eu mostrar para vocês. Não sei se agora vai aparecer. Tá vendo que aqui tá cinza clarinho a canetinha? Por que que tá cinza? Por que que eu clico aqui e não funciona? Porque eu não fiz nenhuma alteração no texto. Então, se eu não fiz nenhuma alteração no texto, agora eu venho aqui e coloco aqui, ó, não renovar. Esse processo depois eu vou excluir, gente. Então, por isso que eu tô... Olha lá, ó. Só de eu ter modificado o texto, ele já habilitou lá. Se eu assinar, ele também já vai salvar o documento. Você viu que apareceu salvando. Coloco a minha senha, assino. E tá feito. E no caso de um ato de defesa, como a gente faz? Para permitir que a pessoa que vamos atribuir, por exemplo, um professor orientador, possa editar, preencher dados. Rafaela, depois que uma pessoa assinou, aí ninguém mais consegue... Não, consegue. Consegue alterar, só que aí perde aquela assinatura da pessoa que já tinha assinado. Você entendeu? E aí tem duas formas. Você pode passar o número do processo para as pessoas, para esse professor, e ele entra lá e vai assinar o documento, ou você pode atribuir esse processo para ele ou para o departamento que ele está, tá? Não sei se essa é a sua dúvida. E, Fábio, como passo que não me perdi. Fábio, me permite? Pode falar, professor. Quando a gente vai atribuir a um processo, né, uma ata de defesa, como a professora Rafaela falou, e o professor, ele é de uma outra unidade, ou ele é externo, né? Então, normalmente, eu tenho feito as assinaturas dos internos, que é o professor da banca, né, o presidente, e o que vai participar, o professor ali interno, e só depois eu libero a assinatura para o externo. Por quê? Porque quando ela é aberta para o externo, o da casa não consegue assinar, fica inviável. Então, eu uso essa metodologia até para evitar essa fadiga, né? Porque daí o professor manda no Zap, professor, não conseguia assinar a ata, aí você vai ver porque ainda está aberta para o externo, e nem sempre ele responde na hora, assina na hora, leva às vezes 1, 2 dias, né? Então, primeiro os da casa que tem acesso à unidade para assinar, e só depois a gente libera para os de fora, né? Evita a fadiga. Isso. Quando todas as pessoas são daquela unidade, fica fácil, que aí é só você passar no processo, elas vão lá e entram. O que complica um pouquinho, que aí, agora eu vou até entrar nessa questão antes da gente encerrar, que já está quase dando horário, que é a questão do bloco de assinatura. Mas deixa eu só ver a dúvida da Rafaela, e aí a gente já dá seguimento. Eu explico essa questão dessa assinatura com pessoas de vários departamentos ao mesmo tempo. Pode falar, Rafaela. A minha dúvida... obrigada, Elizabeth,
contribuiu bastante, porque eu não sabia dessa dica, mas a minha dúvida não é nem para assinar, a minha dúvida é assim, se eu faço como que eu faço para ter um documento modelo que tenha espaços que eu vou mandar para uma pessoa, tipo, o professor orientador, preencher um modelo de ata. Eu tenho um modelo que eu salvei. Aí, como que eu faço para encaminhar, para ele poder editar? É nesse sentido que eu perguntei. Na verdade, o que você vai... Sim, entendi. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que inserir esse documento no processo, e aí você atribui para ele o processo para ele fazer a escrita lá, ou fazer a alteração. Vamos supor que esse professor seja de outro departamento. Você vai inserir o documento lá, só para ver se eu entendi. Vamos supor que você quer passar aquele modelo para ele depois também utilizar. Além dele preencher, ele também salvar para ele e utilizar outras vezes. Você pode fazer o seguinte: insere o documento no processo e envia o processo para ele, sem você assinar, sem nada. E aí lá ele vai conseguir editar, fazer as alterações que ele quer, e aí ele terminou de fazer as alterações dele, ele vai incluir modelo. E aí ele vai pegar aquele documento que você inseriu e vai salvar como modelo dentro do departamento dele. E aí ele consegue também ter esse modelo. Era isso a dúvida? Não sei se eu entendi certo. Não, é mais ou menos, é mesmo departamento mesmo. Mas pode tocar o barco aí, depois qualquer coisa eu tiro a dúvida. Tá. Mas se for no mesmo departamento, ele mesmo pode ir lá incluir documento modelo, selecionar o seu modelo que você já deixou feito e abrir e inserir, fazer alteração. Tá, joia. Obrigada. Tá? Outra dúvida que o João colocou aqui: Fábio, como faço para incluir um hiperlink no e-mail enviado via SEI? João, da mesma forma, como a gente enviou o e-mail lá, deixa eu ver se tem, eu não lembro se tem essa... Ele não tem o hiperlink, João, mas você pode marcar qual documento que vai. E aí, vamos supor que você quer que a pessoa veja um documento específico, que seria a função do hiperlink, você deixa só aquele que a pessoa vai acessar, e aí ela vai conseguir entrar naquilo lá. Não quer dizer que a pessoa não vai ter acesso aos outros documentos também depois, ela pode entrar no processo e verificar tudo. Tá? Só para finalizar, a gente falou da ciência, como que faz para dar ciência. Eu vou só para finalizar, acho que no máximo 10 minutinhos a gente encerra, gente. Não vou atrasar vocês, não. Duas coisas que são muito importantes, que é como que eu pesquiso um processo no SEI. Só para fechar, antes disso, só para fechar esse processo, já vou aproveitar para mostrar como que eu excluo e como que eu concluo. Para me excluir um documento ou processo, eu vou selecionar o que eu quero e vou lá na lixeira. Tem que tomar muito cuidado com a diferença de concluir processo e a lixeira, que é excluir processo. Excluir processo você não consegue fazer depois que esse processo tramitou. Eu fiz um processo, mandei para a reitoria, mas não era o que eu queria falar, eu quero excluir esse processo. Você não exclui mais. Tá? Tramitou de um departamento para outro, ou outra pessoa, você assinou, dentro do seu departamento, você assinou, e outra pessoa já viu aquele processo, você também não consegue mais excluir. Tá? Ou seja, você fez o processo, assinou, outra pessoa viu, não exclui mais. Aqui, como a gente não tramitou o processo, né, acho que também ninguém olhou o documento, a gente consegue excluir. Então, excluir. E aí, tem a opção também de concluir o processo, que é no íconezinho da mãozinha com X. Aí, nesse caso aqui, eu vou concluir esse processo. Esse processo ele não é apagado, ele vai ficar no banco de dados da Universidade Federal. Cada documento oficial ele tem um tempo de guarda. Eu não sei falar para vocês quanto tempo que esse processo fica guardado dentro da instituição. O pessoal do CIDAR que vai saber falar isso para vocês. E aí, então, aqui eu vou concluir o processo e esse processo vai ficar guardado por um determinado tempo. Quando é excluído, ele é excluído, já perdeu tudo, não consegue ver mais nada. Aí aqui, tá vendo que eu não consigo... Pode falar, Fernando. Como que, por exemplo, se eu estiver numa reunião com mais 2 ou 3 pessoas, como que eu faço para abrir um processo e mexer nele para todas as outras 2 pessoas verem? Esse é um grande problema do SEI. Acho que a ideia que você está falando é como se fosse abrir um Google Docs lá no Gmail e todo mundo editar ao mesmo tempo. Seria isso, né?
O SEI ele não permite isso. Não, só eu abri o processo, eu vou alterar a data, alguma coisa nele, mas os outros dois vão ver. Como é que eu faço? Ao mesmo tempo, eles só vão ver a partir do momento que você clicou em salvar. Entendeu? Se você estiver digitando lá com aquela tela de edição e digitando, eles não conseguem ver o que você está digitando. Mas se você digitou um pouco, clicou em salvar, aí eles conseguem ver. Eles podem entrar, você entra no número do processo no seu computador, eles entram lá no computador deles no número do processo, eles vão ver o arquivo, mas eles vão ver a última versão do arquivo que foi salvo. Entendeu? Ah, tá. Uhum. E aí, uma outra coisa que já gerou problema, isso gerou problema comigo uma vez com os meninos a gente fazia frequência, por exemplo, no CISAL, e aí preenchia juntos. Eu, os secretários do curso, a gente organizava a frequência juntos. Não funciona. Que seria como se fosse aquela escrita de documento colaborativo do Google Docs. Você abre lá e vai todo mundo escrevendo ao mesmo tempo. O SEI não funciona assim. Se eu abro lá uma versão e estou digitando e salvei, o outro vai lá, já tinha aberto junto comigo e salvou, ele vai apagar o que eu fiz e vai ficar só o dele. Entendeu? Antes de você responder as próximas perguntas, eu vou só fazer a colocação que nós chegamos no nosso teto, né? Foi agendado até às 16 horas. Primeiramente, quero saber se o Fábio se dispõe a continuar. E os que quiserem continuar, a gente pode permanecer caso o Fábio possa. E os demais que tiverem algum compromisso, fique à vontade, porque como o teto foi marcado até às 16, a gente vai entender. Você pode, Fábio, continuar? Posso sim. Eu acho que aqui mais uns 10 minutinhos, gente, a gente consegue concluir também, tá? Aí só fique à vontade. Se alguém tiver algum outro compromisso, às vezes uma outra reunião, fiquem bem à vontade. Tem 2 perguntas no chat, Fábio. O da Rafaela. Viviane, não, primeiro a Viviane. E pode até modificar, se não tiver assinado. Isso, pode modificar o documento. Não estando assinado, até quando tiver assinado, Viviane, pode modificar. Só que qual que é o problema quando está assinado? Se você modifica ele, aquela assinatura que já estava, ela desaparece, tá? E você também só não consegue, você consegue fazer isso, por mais que ele já tenha sido assinado, se o processo não tiver tramitado. Se ele não tiver saído de um departamento ou ido para outro, tá? A Rafaela perguntou aqui, para ficar em stand-by, o processo para não concluir. Você mencionou de colocar em estado, algo assim. É sobre estado, Rafaela. Por exemplo, eu quero esse processo aqui que ele fique salvo para mim poder verificar depois. Eu venho aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Não. Deixa eu achar o ícone aqui, eu nem lembro mais o ícone. Aqui, ó. Nesse ícone do pause, você vai clicar nele e esse processo vai ficar sobrestado. Ou seja, você pode manter ele salvo para você, aí motivo que eu quero. Vou salvar. Aí, tá. Ele está aberto, ele vai continuar aberto na Ciagra porque a gente enviou para aí. Aí depois você tem que concluir ele aí também. E até, Rafaela, depois que a gente terminar aqui, você conclui ele aí, porque senão vai ficar aparecendo para Ciagra aí pro resto da vida também. Ok, né? E aí, como que eu vou saber quais os processos que eu tenho sobrestado? Aqui nessa tabela, nessa coluna da esquerda, tem aqui, ó, processos sobrestados. Se eu for... processos sobrestados. Ué, não foi, não foi porque está aberto aí, Rafaela. Ele tem que estar concluído, ele tem que ficar aberto só na unidade que vai sobrestar ele, tá? Porque é como se fosse, esse sobrestar é como se fosse concluir. O que acontece? Quando você conclui um processo, você consegue acessar ele depois, abrir ele, você consegue até reabrir esse processo. O sobrestado, você não conclui, então subentende que aquele processo só está pausado porque está guardando alguma coisa, guardando um documento, alguma coisa externa e pode concluir sim, viu, Rafaela? E para depois inserir da continuidade nele, tá? É útil isso?
Na minha opinião, nem tanto, porque se você também deixar o processo aberto ali na tela, ele vai continuar lá, você vai continuar vendo ele, tá? Deixa eu ver se eu tenho o número do processo aqui, eu acho que era esse. Então, antes de concluir ele, vamos só fazer a questão do bloco de assinatura, que é o que eu expliquei que, por exemplo, a gente está fazendo muita reunião online e aí tem que assinar pessoas que não são do mesmo departamento, tá? E aí, isso, ele vai continuar aqui, Rafael, até eu concluir ele. Aí o que acontece? Eu quero que eu sou da CISAL, assino o documento, a Rafaela, que é lá da Agrárias, assina, a Elizabeth, que é da Letras, assina, então eu preciso que várias pessoas de vários departamentos assinem aquele documento, mas eu não consigo atribuir, eu não seria eficaz eu ficar atribuindo, não vou atribuir para a Ciagra, para a Rafaela assinar, para mim depois enviar para a pedagogia, para a Letras, para a Elizabeth assinar, e voltar, e aí isso ia tomar muito tempo. Então, existe a ferramenta bloco de assinatura, que eu defino que determinado documento, ele vai ser disponibilizado para vários departamentos, para que as pessoas daqueles departamentos possam assinar. Mais uma vez, a gente não consegue definir lá para qual pessoa que eu quero disponibilizar aquele documento. Eu não consigo disponibilizar especificadamente para a Rafaela. Eu consigo disponibilizar para o departamento. E a Rafaela vai lá no processo e assina. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou selecionar o documento. Vou lá nesse ícone, que é uns livrinhos lá em papelzinho, incluir em bloco de assinatura. Vou selecionar quais os documentos que eu quero desse processo que ela assine, tá? Vou marcar os dois. E vou criar um bloco. Ou eu posso, se eu já tiver um bloco, né, eu posso utilizar, ou eu posso criar um novo. Por exemplo, capacitação, o CAP. E aí, para onde que eu vou mandar? Eu vou mandar para a Ciagra. Tá? Como aí ainda? Então, é esse Ciagra. Vou mandar para o aí. Eu não vou enviar aqui, não, mas eu vou precisar enviar para... Tá, o que eu quero dizer é que eu posso colocar todas as unidades que eu quiser. Eu vou deixar só a da Ciagra, que aí depois você consegue excluir para mim, viu, Rafaela? E vou salvar. Salvei, selecionei os documentos que eu quero e vou incluir. Tá lá, o bloco 11291 CAP. É isso que você vai falar para a pessoa, ó. Tem um bloco de assinatura lá, que eu coloquei os documentos para você assinar. O bloco de assinatura é o 11291. E aí você pode até falar o nome que você colocou. Tá, Fábio, você enviou para assinatura. Como que eu vou fazer para assinar? E aí tem outra coisa, a gente pode falar, Felipe. Nesse caso, mesmo que... Tá dando para ouvir, perdão? Tô ouvindo, pode falar. Tá. Nesse caso, mesmo que a pessoa não seja da mesma instituição que a sua, por exemplo, se ela for de outra instituição, ela consegue acessar esse bloco para assinar. Cara, eu não sei, deixa eu até verificar aqui, ó, quer ver? Ó? Fábio, você me permite? Pode falar, professor. Nesse caso, professor, se ele for de outra instituição, tá? Exceto se ele for de Catalão ou de Goiânia, ele é bloco de assinatura. Mas se ele for da UEG, da UFO, de Rondonópolis, sei lá onde ele for, é aquele processo de assinatura externa do SEI, que a pessoa tem que se cadastrar, mandar identidade, e-mail institucional, tudo aquilo que são os passos de cadastro externo no SEI. Então, só depois, isso leva 2 dias até a pessoa ser cadastrada
e depois você puxando pelo e-mail dela, ali onde não o bloco de assinatura, mas vai naquele outro ícone, ô Fábio, que você assinatura foi, externa. aí você entra lá, digita o e-mail que ela forneceu para o FG, né? E aí você digita o e-mail dela, é que você libera isso. Aí você digita o e-mail dela e aí é aceito. Enquanto o e-mail dela não aparecer aí, é porque ainda o cadastro não foi realizado, viu? Isso é muito enjoado. Eu já reclamei muito quanto a isso, mas, enfim, é o que nós temos nesse momento, né? Mas, quando é externo, tem que ser esse procedimento. Isso. E aí, então, o que a pessoa Elizabeth está falando é o seguinte, a pessoa vai lá, faz um cadastro primeiro, aqui em Jataí, eu acho que quem faz esse cadastro é o Cidarc, tá? E aí eles vão gerar ele vai cadastrar o e-mail dele lá para fazer essa assinatura. E aí você vai disponibilizar aqui nesse ícone que tem uma pessoinha do lado do prédio e a caneta, é o que você vai fazer, você vai pegar o que a professora Elizabeth falou, né? E colocar aqui, ó, liberar a assinatura externa para. Aí você vai digitar esse e-mail, em Goiânia ainda, né, professora Elizabeth? Vai digitar esse e-mail da pessoa que foi cadastrada para assinar o documento externamente. E aí você vai liberar o documento que você tá fazendo, tá? Clicou em liberar, ele já vai poder, esse documento, quando ele entrar lá com o login dele, que ele vai criar lá, ele vai aparecer aquele documento para ele assinar, tá? E aparece especificadamente só o documento que ele tem que assinar. Tá bom? Entenderam aí, né? Entendeu, Felipe? Entendi sim, agora ficou claro. Obrigado. Beleza. E aí fomos lá, colocamos no bloco de assinatura. Ele já está disponível nos outros departamentos? Ainda não. Aí a gente tem que fazer mais um passo. Ali eu só coloquei dentro do bloco de assinatura, mas eu tenho também que disponibilizar esse documento para que seja feita a assinatura. Aí eu venho, bloco de assinatura aqui no canto esquerdo, ó. Vai estar lá, ó. Tá vendo? Tá até em verde. Aberto, a ESISAL, descrição CAP. E aí, eu vou ter uma opção aqui, ó, disponibilizar bloco. Quando eu disponibilizar... Opa! Aí, disponibilizei o bloco. Se a Rafaela agora entrar lá no sistema dela e fazer o seguinte, ela é da Ciagra, ela vem aqui na tela inicial, vai lá, ó, em blocos de assinatura, aquela mesma tela, aí vai estar lá para ela, ó, esse bloco aqui, 11291 disponibilizado. E aí vai aparecer para ela lá o desenho da canetinha para ela assinar. Entendeu? Não tá aí? Aí apareceu a caneta, não apareceu, Rafael? Aí você clicar na caneta, ela vai assinar o documento. Assina aí que a gente volta lá no processo, o pessoal vê que está assinado. E o processo não saiu da CISAL, o processo está só na CISAL. Não precisei enviar o processo lá para a Rafaela para ela assinar. E ela teve acesso ao documento e conseguiu assinar lá. Se eu voltar aqui no processo, voltei no processo, ó. E for naquele documento, se não me engano foi esse aqui que a gente fez, né? Mandou. Vai ter a assinatura da Rafaela, entendeu? E aí, dessa forma, vários departamentos conseguem assinar. Isso está sendo muito útil agora no momento de pandemia por conta das atas, que aí tem reunião do Consune, reunião da COGRADE, reunião do programa de pós-graduação, e aí tem vários professores de outros departamentos que precisam assinar o documento. Então, você disponibiliza para o departamento, a pessoa sabe que ela tem que entrar lá e assinar aquele documento. Certo? E aí, para finalizar, duas questões, que é a questão de como pesquisar no SEI. Eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar o meu nome, Fábio Rezende Coimbra. Vamos ver se... Coloco o meu nome e dou um Enter. Todos os processos que tiver o meu nome, ou picado, vai tá aqui. Por exemplo, Fábio, tá vendo lá?
É claro que não vai ter só os meus aqui. Para mim, se não me engano, para mim pegar só os meus, eu tenho que colocar, por exemplo, eu sei que só tem eu na Cisal. Não, tem o Fábio Morato, mas Fábio Rezende só tem eu. Eu coloco unidade geradora, coloco o AE Cisal, e aí eu vou pesquisar todos os processos que tem o meu nome dentro da Cisal. E aí vai aparecer, certo? Isso, você pode usar todos esses filtros. Ah, qual que é o assunto? Né? Quem que assinou? Qual que é o tipo de processo que eu quero? Eu quero um processo de progressão meu, eu quero saber como que está o andamento dele, onde que ele está, com quem está. Eu não sei o número do processo. Eu venho aqui, coloco pessoal, se não me engano é pessoal mesmo. Pessoal... Avaliação, não... Cadê? Tá, enfim, eu escolho lá avaliação de estágio probatório. Né? Docente não, eu não sou docente. Técnico administrativo. Se eu vier aqui, o meu não vai ter. Não vai ter. Bom, não sei, né? Só que eles passaram alguma coisa. Tem o meu nome aqui num processo de... Você viu que abriu direto o processo? Isso significa que só tem um processo na unidade Cisal que tem o meu nome e que é com relação a estágio probatório de técnico. Isso aqui é de um dos técnicos da Cisal, não é meu, mas tem o meu nome. Quando a gente faz a pesquisa lá, ele vai identificar se tem mais de um processo. Se não tiver mais de um, ele vai jogar já direto naquele processo que a gente pesquisou. O meu de probatório não vai ter, porque o meu ainda era físico, então não vai ter aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que vocês conseguem pesquisar e localizar processo no SEI por base dessas buscas aqui. Uma dúvida, quando vai incluir documento, quais são os internos e externos? Ah, beleza. A gente não falou sobre isso. Falei aquela hora sobre os documentos externos e não falei, né, João? Entendido aqui com relação à pesquisa? Eu já vou lá, viu, João? Então, aqui você consegue pesquisar. A diferença de documento interno e externo que o João está falando é porque esses documentos que a gente vem aqui no nosso processo... Cadê o que eu criei? Tá, Camarice. O documento... que perdi o fio da minha... Ah, tá, o documento interno e externo. Esses documentos que a gente criou aqui, João, são documentos internos, né? Esses documentos internos, são os documentos que a gente cria pelo próprio SEI. O documento externo é um documento que não é do SEI. Eu quero colocar um PDF. Eu vou inserir aqui um externo para vocês verem. Clico em incluir documento. Desculpa. Seleciono externo. E aí, vou preencher algumas informações. Que tipo de documento que é isso? Ah, é uma ata que foi feita, está em PDF. Tá, beleza. Uma ata antiga, que já de uma reunião antiga, tal, que não tinha nem o SEI na época. Data do documento. Essa data do documento, vocês vão colocar a data que está sendo inserido no sistema. Então, a gente está inserindo dia 13 do 5, tá? Número, nome da árvore, eu vou colocar o nome daquilo lá. Ata da reunião do dia tal. Certo? E aí, cai nessa caixinha aqui que gera dúvida em muita gente. Nato digital ou digitalizado nessa unidade? Nato digital é todo documento que, por mais que não seja do SEI, a gente fez no computador. Eu fiz aqui um documento no Word, salvei ele em PDF no computador, eu não imprimi, não escaneei, entendeu? É um documento original no computador, então ele é um documento nato digital, ele surgiu digitalmente. Então eu marco nato digital. Agora não, foi um documento que eu peguei ele, escaneei, fui lá na impressora, escaneei e quero colocar ele. Aí é digitalizado nessa unidade. E aí quando você marca essa opção digitalizado nessa unidade, ele pede para você indicar como que foi isso, né? É uma cópia autenticada administrativamente? Foi alguém lá da CISAL, do departamento que você está, autenticou essa cópia?
É uma cópia que veio autenticada por cartório? É uma cópia simples, você pegou um documento, simplesmente anexou ele, colocou lá, ou aliás, um documento que era uma xerox, você escaneou e colocou, ou é um documento original? Eu peguei o documento original, escaneei e estou colocando ele ali. E aí você escolhe qual dessas opções e marca, tá? Observação com relação à autenticação. Quando você for precisar autenticar um documento no SEI, ele só vai permitir a autenticação de documentos que foram digitalizados. Se tiver marcado na ato digital, por mais que aqui apareça que seja um PDF, ele não vai permitir autenticar, tá? E aí ele só vai permitir autenticar se tiver marcado como digitalizado. Eu já vi situações que o departamento devolveu o processo, por mais que a gente tivesse colocado lá que o documento era na ato digital, devolveu o processo pedindo para autenticar o documento. Documento na digital não se autentica, ele foi criado e não tem como autenticar, tá? Foi criado já direto no computador. A gente autentica um documento oficial, um documento que a gente tem, que a gente fez uma cópia dele. Documento que a gente criou e utilizou, não tem que autenticar assim, tá? Agora, se, por exemplo, departamento, eu não vou falar aqui qual departamento, mas teve departamento já que já cobrou isso, não, mas precisa autenticar, tem que autenticar isso, e assim, não autentica. Existe uma forma de você ir lá, como dizer, a tal das gambiarra, que às vezes eu acho que é errado de ser feito. Tem como você ir lá, alterar esse documento, desmarcar na digital e colocar digitalizado nessa unidade, só para poder autenticar, porque a pessoa fulana pediu para autenticar, tá? Que é outra coisa que a gente tem que observar muito, porque às vezes tem resolução que não pede para autenticar documento. E aí tem gente que quer que autentica porque ao bel prazer dele acha que tem que autenticar, tá? Que mais? Aí aquelas mesmas questões a gente preenche se a gente quiser, o ideal é que se preencha, né? E aí no nível de processo público ou restrito, tá? E aí eu vou escolher o arquivo que eu quero que anexe nesse processo. Vou pegar aqui lá de novo, manual do usuário. Ele vai carregar, vai aparecer aqui embaixo, tá lá, enviando. Ó, apareceu. Se ele não aparecer, ou se ficar em branco aqui, é porque deu algum erro. Às vezes o arquivo é muito grande, ele também não vai conseguir enviar. Se não me engano, tem um tamanho limitado, eu não sei se, eu não lembro o tamanho, mas ele tem um limite de tamanho para você enviar. E aí confirmar dados. Por exemplo, tem gente que tem RADOC que é quase uma tese, né? Aí, esse RADOC de tese, a gente tem que escanear por parte para poder anexar, senão não consegue escanear, colocar ele inteiro lá. E aí ele vai anexar, vai abrir. Aí eu estava falando a questão do autenticar. O que é esse? Tá vendo? Aqui vai aparecer, ó. O documento é até grande, só que o arquivo dele, o tamanho dele é pequeno. Isso aqui é um manual que tem, gente, do SEI. Quando vocês abrirem o SEI de vocês, vai ter esse link lá para vocês baixarem ele. Aí, aqui em cima, apareceu esse ícone, que é autenticar documento. Como eu selecionei lá que esse documento foi digitalizado, não coloquei ele como nato digital, ele dá a opção de eu autenticar. Aí eu clico, vai pedir a assinatura da mesma forma como quando eu vou assinar um documento, e aí ele vai aparecer um selinho do lado do arquivo, do nome do documento, tá vendo? Aparece um selinho para poder saber que aquele documento está autenticado. Aí eu falei assim, mas eu tenho que alterar lá, porque eu coloquei que era nato digital, mas ele não é nato digital. Da mesma forma como a gente consegue alterar lá no documento, eu posso vir aqui, ó, alterar, consultar, alterar documento externo. Eu venho e marco lá, o nato digital. Confirmo dados. Ó, tipo de conferência não pode ser alterado porque o documento contém autenticação. Entendeu? Então, o nato digital, ele não permite autenticar. Certo? Beleza. Então, vou voltar. O que mais? E aí, uma última dica, antes da gente encerrar. Deixa eu ver as perguntas aqui. O Rodrigo perguntou, Fábio, como faz para alterar um ofício já feito e não enviado ainda? Rodrigo, basta você clicar no documento, você clica no ofício que você quer, e aí
Deixa eu ver aqui um que... Esse processo está aberto na unidade mais não? Deixa eu ver. Está aberto. Ah, Roberto, Rodrigo, é o seguinte, como a gente tramitou o processo, eu vou criar um novo documento aqui, só para você entender o que eu vou dizer. Deixa eu criar um novo aqui rapidinho. Aqueles ali não vai dar para poder editar eles, porque como eu enviei para outro departamento, como eu compartilhei lá pelo bloco de assinatura, eles bloqueiam, o sistema bloqueia para não fazer alteração. A gente só consegue fazer essa alteração que você está falando aí quando o processo ainda não foi enviado. Aí eu vou salvar esse aqui, não vou nem assinar, mas pode também estar assinado, desde que não tramite entre um departamento e outro. Você só clica nele, você vem no documento que você quer, clica em cima dele, e aí vai ter esse pergaminho. Você clica no pergaminho, tá lá, ó, editar conteúdo. Aí ele vai abrir aquela tela para poder editar o conteúdo. Tá? Edita, faz as alterações que você quer. Isso aqui pode ser feito quantas vezes forem necessário, desde que não tenha tramitado. Se passou para outro departamento, aí você não consegue, que é o que aconteceu com esses aqui, ó. Tá vendo? Não aparece mais o pergaminho. Tá? Para os processos de diploma, os documentos pessoais precisam fazer dessa maneira, digitalizados na unidade, depois cópia simples. Você entendeu, né, Hugo? E aí, se você não colocar digitalizado na unidade, você não consegue autenticar depois. Sim, Fábio, nós aí, entendemos isso ontem, ontem as duras penas, porque voltaram 5 processos de diploma, fazer tudinho, até a gente descobrir o que aconteceu. Pena que o curso não foi antes, mas tá bom, agora a gente aprendeu e você só consolidou os conhecimentos, valeu. Uma última dica, que às vezes é o que eu falei, que era para onde devo enviar os processos. Às vezes isso é uma dúvida muito grande que todo mundo tem. E isso, para funcionar bastante, até como diz, numa nova universidade que a gente está vivendo, isso vai depender do empenho de todo mundo. Por quê? Existem formas de a gente definir no sistema os caminhos para o processo. Eu peguei um processo aqui antes para mostrar para vocês como que funciona isso. Esse processo, por exemplo, todo processo, não só esse, mas todo processo que vocês abrirem e ele tiver esse Bzinho do lado, significa que foi inserido para esse tipo de processo uma base de conhecimento. Por exemplo, esse processo aqui é um de colação de grau especial. Então, quem rege esse tipo de processo é a COGRADE, tá? A COGRADE não, desculpa, o CGA. Então, o CGA, a COGRADE, foram 2 departamentos, por exemplo, que criaram essas bases de conhecimento e colocou no SEI. Isso facilita bastante para mim saber, como usuário, para onde que eu vou enviar esse processo, o que eu tenho que fazer com esse processo, que às vezes a gente tem que punhar de processo, não sabe para onde tem que enviar, o que tem que fazer, o que eu tenho que inserir. Essa base de conhecimento serve para isso. Como que funciona? Eu clico nela, no Bzinho lá, e aí vai aparecer aqui, ó, ações, tá? Vai ter lá quem que liberou, ações. E aí vai ter uma planilha, ó, descrição. Para que serve esse processo? Esse processo serve para isso, para isso, para isso, para isso. Público-alvo, quem que é o público-alvo? Estudante de graduação. Documentos necessários. Que documento que eu preciso inserir nesse processo? Requerimento inicial, que é feito pelo aluno. Justificativa, que também é feita pelo aluno, tá? E os documentos abaixo, somente caso o estudante ainda não tenha apresentado à universidade em momento anterior. E aí colocar os documentos dele. Então, ele vai inserir os documentos que aqui a base de conhecimento está informando. Fluxo do processo. Peticionamento solicita. Ou seja, hoje, os alunos, eles fazem peticionamento eletrônico. Eles entram no site lá, fazem o peticionamento, inserem as documentações dele, e aí vai para o próximo passo. Cai no CGA, o CGA encaminha para a unidade depois conclui. Tá, mas escreve isso melhor. Aí eles colocam um organograma. Ó, o aluno vai lá e solicita a colação de grau especial antecipada. Ele vai, envia o processo, né? O SIDARC recebe o processo, quem recebe o processo de peticionamento eletrônico é o SIDARC, e aí ele vai encaminhar pro CGA,
Tá vendo? Aqui já está no CGA. Ele abre o processo, habilita para assinatura, notifica o estudante, né? Aliás, desculpa. Ele abre o processo, documentação tá ok? Beleza. Então eu vou para o próximo passo. Verifica a situação acadêmica. O CGA vai verificar se os dados dele estão consolidados, se ele fez todas as disciplinas, beleza. O estudante está integralizado? Tá. Então vamos para o próximo passo. Aí já vai para a direção. Desculpa. O estudante está integralizado, vai para a unidade acompanha o plano de antecipação, vê se ele pode concluir ou não. Se ele puder concluir, o CGA vai dar um parecer falando que ele pode fazer a conclusão, e assim por diante. Eu não vou falar tudo aqui não, mas assim, o que eu quero mostrar é que esse fluxo mostra o que eu tenho que fazer. Ah, se tem isso? Tem. Não tem? O que eu faço? Então, isso norteia. Então, isso é uma coisa que, às vezes, seria bacana se cada departamento montasse esses fluxos. Eu não sei como que está funcionando para inserir, se passa para a Sercomp aqui, a Sercomp insere. Depois, às vezes, até a Cristiane pode... acho que já saiu, mas depois a gente pode até ver isso. Para cada departamento criar esses fluxos de processo. Por exemplo, um processo de concurso público. O que ele tem que inserir? Entendeu? Ele precisa inserir isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ser isso. Para onde que eu tenho que mandar? Ele tem que ser enviado para a unidade realiza o concurso, depois devolve para a pessoa, publica o resultado tal, e assim por diante. Então, para ter isso em todos os processos, precisa que os departamentos criem essas bases de conhecimento para depois dar seguimento, entendeu? Isso ajuda demais, porque uma grande quantidade de dúvidas que eu recebia como secretário da unidade era essa. Para onde que eu envio esse processo? E agora? Eu coloquei o documento aqui, o que eu tenho que fazer agora? Tá? E às vezes essas bases de conhecimento orientam para onde que eu vou mandar, o que eu tenho que fazer, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queriam perguntar? Então é isso. Os dois caminhos que eu falei lá no início, que a gente pode ter, tem o curso do SEI, nesse link do ENAP, né? Ele tem lá o Sistema Eletrônico de Informações, SEI Usar. Esse curso está até aberto, tá vendo? Ele está em aberto. Eu vou colocar o link aqui no chat. Deixa eu colocar o link aqui já, que aí vocês conseguem copiar aí. Esse curso, você vai fazendo, vai assistindo as aulas e vai fazendo ao mesmo tempo, então você também aprende. E é um curso pequeno, ele é um curso de 20 horas e você vai ter uma noção muito boa. Não é específico da UFJ, né? Mas ele vai te dar as características gerais do SEI. E o outro link é esse do YouTube, que aí ele tem específico, olha lá, recebendo processo na unidade, atribuindo um processo, inserindo anotação, abrindo um processo, excluindo um processo, relacionamento processo. Ele é um curso completo e vai ter todas essas informações, assim. Às vezes você está com uma dúvida bem pontual, às vezes você vem, pesquisa aqui nas videoaulas pequenas e você consegue fazer o que você quer. E são videoaulas bem pequenas, lá, 2 minutos, 3 minutos, tá bom? E é isso. No mais, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Eu espero ter contribuído aí com um pouquinho com cada um. Fábio, eu quero agradecer pela disponibilidade, né, por ter trazido um curso. Eu acho que quando a gente tem um curso assim, mostrando as ferramentas que a gente utiliza, ele é bem produtivo, né, porque todo mundo tem dúvidas muito específicas. Eu lembro quando eu cheguei em 2009, eu e a professora Cristiane fomos fazer matrícula dos alunos. E por causa de uma pequena ferramenta, assim, que era um clique, nós gastamos 3 dias para descobrir que era um botão que a gente tinha que clicar, né? Então, uma coisa tão simples que emperrou a gente 3 dias para descobrir que era só clicar naquele lugar. Então, assim, quando a gente usa essas ferramentas, são muitos detalhes, né? E é muito bom quando a gente pode reproduzir isso aqui, fazendo junto e vendo como utilizar essas ferramentas. Só com relação aos informes, eu vou te enviar seu certificado por e-mail, Fábio. E para os demais participantes, os que estão cursando o curso do SEI hoje, que não estão cursando os demais cursos, né, quem não está no módulo básico, eu vou estar enviando um e-mail
com um formulário de avaliação. Após o preenchimento do formulário de avaliação, automaticamente o seu certificado será gerado e enviado para o seu e-mail, tá? Então, eu peço a todos que preencham, por favor, o formulário de avaliação que vai ser enviado. Então, se não tem mais nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos. Marisa,